Olhe para o seu jardim. Se você vê um pedaço de terra que exige trabalho braçal constante e exaustivo, fertilizantes caros e uma batalha interminável contra pragas, você o está vendo através da lente do fracasso industrial. A maioria dos jardineiros modernos está presa em um ciclo de baixo investimento e baixo retorno, ou alto investimento e retorno medíocre. Mas existe um terceiro caminho, o caminho do mestre jardineiro. O título Triplique sua produtividade não é um truque de marketing, é uma realidade matemática baseada nas leis da eficiência biológica. Para triplicar sua colheita sem gastar um centavo a mais, temos que mudar o sistema operacional fundamental do seu jardim. Não estamos apenas plantando sementes, estamos gerenciando energia, luz e biologia. Na filosofia de John Seymour, o pioneiro da autossuficiência, um jardim não é uma fábrica, é um organismo vivo. Quando você trata mal uma fábrica, ela quebra. Quando você trata um organismo corretamente, ele se multiplica. Hoje vamos desmantelar o mito das fileiras lineares. A ideia de que as plantas devem ser alinhadas como soldados com terra nua entre elas. Este é o maior desperdício de espaço na história da humanidade. Em vez disso, estamos avançando para a jardinagem de volume. Vamos preencher cada centímetro cúbico do seu jardim com vida, desde 1,8 metros sob o solo até 3 metros no ar. Verticalidade. O céu é o seu solo. A primeira dimensão para triplicar seu rendimento é a fronteira vertical. Imagine que o seu lote de jardim tenha 10 metros quadrados. Em uma configuração tradicional, você tem 10 metros quadrados de superfície de cultivo. Mas no momento em que você introduz uma treliça, uma estrutura em A ou um simples sistema de cordas, esses 10 metros quadrados de terra, de repente, sustentam 30 metros quadrados de área de superfície foliar. Por que isso importa? Porque a fotossíntese é o motor da produtividade. As folhas são painéis solares. Ao verticalizar, você está empilhando painéis solares em camadas. Pegue o humilde pepino ou a pesada abóbora de inverno. Quando deixada rastejando no chão, uma única planta pode ocupar 4 metros quadrados. Ela sombreia tudo ao redor. Seus frutos se escondem sob as folhas e apodrecem, e pragas como lesmas fazem a festa. Agora levante essa planta. Construa uma treliça simples usando galhos caídos, bambu velho ou até mesmo malha de construção descartada. Ao guiar essa abóbora para cima, você recupera esses 4 metros quadrados de solo. Agora, sob esse dossel de folhas de abóbora, você tem um microclima sombreado e protegido. Aqui você pode plantar culturas de alto valor que amam a sombra, como espinafre, rúcula ou alfaces gourmet, que de outra forma pendoariam e morreriam sob o sol direto do verão. Este é o multiplicador vertical. Você obtém a abóbora do ar e as verduras do chão. Você dobrou seu rendimento na exata mesma coordenada da terra. Mas não paramos por aí. A jardinagem vertical também manipula a drenagem do ar. Ao levantar as culturas do chão, você aumenta o fluxo de ar, o que evita o oídio e a queima, os dois maiores ladrões da produtividade do jardim. Uma planta saudável produz 3 vezes mais do que uma que luta contra doenças. O mosaico de consorciação e camadas empilhadas. O segundo pilar da nossa estratégia 3x é a sinergia biológica, ou o que Seymour chamou de mosaico vivo. Na natureza, você nunca vê uma monocultura. Você nunca vê uma floresta que tenha apenas carvalhos com terra nua embaixo. A natureza abomina o vácuo. Para triplicar sua produtividade, você deve praticar a sucessão e a interação. Vamos olhar para o método das 3 irmãs, uma sabedoria ancestral que podemos modernizar. Plantamos o milho, a estrutura, o feijão, o fixador de nitrogênio e a abóbora, a cobertura do solo. Mas podemos ir mais longe. Imagine um canteiro de vários níveis. No centro, temos uma planta de alta exigência nutricional, como o tomate. Ao redor dos tomates, plantamos manjericão. Por quê? Porque o aroma do manjericão confunde as pragas que buscam os tomates. E o manjericão prospera na sombra parcial fornecida pelos galhos inferiores do tomateiro. Ao redor da borda do canteiro, semeamos cenouras.
As cenouras têm raízes pivotantes profundas que quebram o solo, criando macroporos que permitem que a água chegue às raízes do tomate de forma mais eficaz. Ao plantar esses três juntos, você não está apenas economizando espaço, está criando uma sociedade de apoio mútuo. O manjericão protege o tomate sombreia o manjericão e as cenouras preparam o solo para ambos. Quando você colhe, não está apenas colhendo tomates, está colhendo uma salada. Além disso, devemos dominar o empilhamento temporal. Esta é a arte de espaçar suas colheitas para que o solo nunca fique desempregado. No momento em que você colher suas ervilhas do início da primavera, já deve ter mudas de pimentão prontas para entrar naqueles mesmos buracos. As raízes das ervilhas deixadas no solo para apodrecer fornecem uma dose de nitrogênio de liberação lenta para os pimentões que chegam. Essa corrida de revezamento garante que seu jardim produza com 100% de capacidade desde o primeiro degelo da primavera até a primeira geada forte do inverno. Se o seu solo ficar nu por apenas uma semana, você está perdendo produtividade. O reinício de inverno, poda estratégica. Muitos jardineiros pensam que produtividade é sobre crescimento, mas às vezes produtividade é sobre morte estratégica. Para triplicar seu rendimento de frutos, você deve se tornar um mestre das tesouras. No auge do inverno, o que chamamos de o mês quieto de janeiro, a energia do jardim é recolhida para as raízes e o núcleo dos caules. Este é o momento da grande arquitetura. Quando você poda uma árvore frutífera ou um arbusto perene, não está machucando a planta, está focando-a. Uma árvore com muitos galhos é como uma empresa com muitos departamentos e nenhum objetivo claro. Ela espalha sua seiva de forma muito rala. Ao remover os galhos cruzados, a madeira morta e os ladrões, aqueles brotos verticais que sugam energia, mas nunca frutificam, você está dizendo à árvore: coloque todos os seus recursos nestes 10 botões primários. O resultado, em vez de 100 maçãs minúsculas e azedas, você obtém 150 maçãs grandes, doces e ricas em nutrientes. A biomassa total dos frutos triplica porque a árvore não está mais desperdiçando energia mantendo madeira desnecessária. Solo, a bateria viva, cobertura morta e micróbios. Chegamos agora ao segredo mais importante do Jardim 3X. Tudo o que discutimos, as trepadeiras, os canteiros em camadas, as árvores podadas, é alimentado pelo solo. Se o seu solo é fraco, seu jardim é um jardim zumbi, morto por dentro, mal mantido por fertilizantes químicos. Para triplicar a produtividade, você deve parar de alimentar as plantas e começar a alimentar o solo. No jardim de Seymour, usamos o escudo de cobertura morta. Solo nu é uma ferida aberta. Quando a luz solar atinge o solo nu, ela esteriliza a superfície, matando os micróbios e fungos benéficos responsáveis por transportar nutrientes para suas plantas. Quando a chuva atinge o solo nu, ela o compacta, transformando seu jardim em um tijolo. Você deve cobrir seu solo com uma camada espessa de resíduos orgânicos, palha, lascas de madeira, folhas trituradas ou até aparas de grama. Essa cobertura morta atua como uma bateria biológica. Sob essa camada, um milagre acontece. Os níveis de umidade permanecem constantes. Isso é crucial. Quando a umidade do solo flutua, as plantas sofrem estresse e param de crescer. Uma planta estressada interrompe o crescimento por dias a fio para se proteger. Ao usar cobertura morta, você elimina esse estresse. Suas plantas crescem 24 horas por dia, 7 dias por semana, em velocidade máxima. Além disso, à medida que essa cobertura se decompõe, ela convida a força de trabalho subterrânea, as minhocas. As minhocas são os melhores aradores e espalhadores de fertilizantes do mundo e trabalham de graça. Elas consomem a cobertura morta e a transformam em humus, o fertilizante mais potente da terra. Um jardim com uma alta população de minhocas produzirá naturalmente 3 vezes mais do que um jardim sem elas, simplesmente porque a zona radicular está sendo constantemente aerada e fertilizada por dentro. Você não está apenas fazendo jardinagem, está criando bilhões de micróbios. Insumos de custo zero, fechando o ciclo.
A peça final do quebra-cabeça 3x é a soberania de recursos. Para ser verdadeiramente produtivo, seu jardim deve ser um ciclo fechado. Se você precisa ir à loja comprar sacos de fertilizante para manter seu jardim vivo, você não construiu um sistema produtivo. Você construiu um hábito de consumo. Triplicar sua produtividade significa capturar cada fluxo de resíduos em sua propriedade. Restos de cozinha. Isso não é lixo. São minerais e nitrogênio concentrados. Papelão. Isso não é reciclagem, é material marrom rico em carbono para o seu solo. Ervas daninhas. Antes de darem sementes, as ervas daninhas são acumuladoras dinâmicas. Suas raízes profundas extraem minerais do subsolo que seus vegetais não conseguem alcançar. Corte-as e deixe-as na superfície para devolver esses minerais à camada superficial do solo. Considere o método do chá de composto. Pegue um punhado de composto pronto ou até mesmo um pouco de terra saudável da floresta. Mergulhe em um balde de água com uma colher de melaço e deixe borbulhar. Você está multiplicando as bactérias. Quando você rega seu jardim com esse ouro líquido, está inoculando suas plantas com um escudo de defesa biológica. Isso previne doenças, aumenta a absorção de nutrientes e, como você adivinhou, triplica a velocidade de crescimento. O Jardim 3x é um jardim de observação. É um lugar onde o jardineiro gasta 80% do seu tempo observando e 20% do seu tempo trabalhando. Você observa a maneira como o sol se move pelo quintal em julho. Você observa quais plantas as abelhas visitam primeiro. Você observa como a água flui durante uma tempestade. Resumo final: o estilo de vida 3x. Vamos recapitular o plano para a sua transformação de produtividade 3x. Verticalidade. Conquiste o ar. Pare de cultivar em duas dimensões e comece a construir arranha-céus de comida. Densidade. Elimine o solo nu. Use consorciação e plantio sucessivo para garantir que cada centímetro de terra esteja trabalhando para você todos os dias do ano. Foco. Use a poda estratégica para direcionar a força vital de suas plantas para a colheita, não para o desperdício. Proteção. Use cobertura morta para carregar a bateria do seu solo e proteger sua força de trabalho subterrânea. Integração. Feche o ciclo. Transforme seus resíduos no combustível para a abundância do próximo ano. Triplicar a produtividade do seu jardim não é um ato de mágica, é um ato de alinhamento. Quando você alinha seu jardim com a maneira como a natureza já quer trabalhar, os resultados são impressionantes. Você se encontrará com mais comida do que pode comer, mais saúde do que já sentiu e uma conexão mais profunda com a terra sob seus pés. A colheita 3x não vem de uma garrafa, vem do seu design, vem da sua visão, vem da percepção de que mesmo o menor quintal é um gigante adormecido de abundância. Agora largue o catálogo, pegue sua cobertura morta e vá acordar seu jardim. A colheita de uma vida está a apenas uma temporada de distância. Se essas estratégias mudaram a forma como você vê o potencial do seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta este canal. Somos dedicados a descobrir a sabedoria natural que foi enterrada por tempo demais. Vamos cultivar um futuro de abundância juntos. O próximo tesouro de segredos de jardinagem será aberto em breve.